Olá, gente. Então, professora Karine, botei ali, professora Karine, é 8º ano, português. Hoje a gente vai trabalhar com, aqui ó, gente, vou até coloquei destacado, predicativo do sujeito. E vamos avançar. Só que eu não poderia deixar, né, como em sala, vocês sabem que eu gosto sempre de recapitular o que vimos anteriormente. Então, não pude deixar de colocar aqui adjunto adverbial e adjunto adnominal. Esse conteúdo, né, todos esses conteúdos estão na gramática, que nós estamos utilizando bastante. No plantão de dúvidas, vocês perceberam isso, que a gente foi direto para a gramática. Esses dois conteúdos estão juntinhos para fazer as atividades na gramática, não esqueçam, tá bom? E aí, o que é que eu trouxe para vocês? O adjunto ad são três termos sintáticos. Coloquem no caderno, por favor. Então, adjunto adverbial, adjunto adnominal e o predicativo do sujeito. Para muitos vão dizer, de novo, professora, vimos isso no 7º, mas vamos reforçar mais esse ano esses termos sintáticos importantíssimos, cada um com suas características. O adjunto adverbial, só recapitulando rapidinho, é aquele que indica circunstância, como eu coloquei no plantão para vocês, de tempo, modo, lugar, negação, afirmação. O adjunto adnominal, vou deixar isso no cantinho, tem aqui nas frases, né? Esse aqui eu acredito que seja mais fácil de identificar nas orações, de maneira geral, nos textos, de maneira em geral. O adjunto adnominal, em sala, eu sempre coloco, tomem cuidado com ele. Não é para decorar, que sempre que aparecer adjetivo, sempre que aparecer pronome, vai ser ali um adjunto adnominal. Gente, não vai ser. E eu coloco isso para vocês desde o 7º ano. Vocês sabem disso, que tome cuidado com a decoreba na gramática. Então, tome cuidado. Lembre que eu sempre digo assim, só existe um termo que eu posso afirmar. Olha, eu não vou nem dizer 100%, que a gramática tem lá, né, suas situações para a gente analisar. Não é à toa que o termo é análise sintática. O artigo, ele é o adjunto adnominal, é basicamente exclusivo. Então, viu o artigo, definido e indefinido, é ali um adjunto adnominal. E os outros termos, professora? Sempre serão adjuntos adnominais? Não, gente, não serão. Eu posso até colocar aqui uma frase que eu uso em sala, que posso provar a vocês que não serão sempre adjuntos adnominais. Para ser um adjunto adnominal, claro que o foco da aula de hoje não é mais adjunto adnominal, que foi a aula da professora Egli no vídeo passado, mas é só para revisar, né, fixar mais um pouco, porque eu sei que tem alguns termos que a gente acaba confundindo na análise, ok? Na análise. O que é que eu tenho aqui? Termo que se refere ao nome, que eu coloquei para vocês hoje, ou que eu coloquei para vocês no plantão, tá bom? Então, termos que se referem ao nome. Quais são esses termos que se referem ao nome? Será que precisa colocar no quadro? Coloquem no caderno, ó. Quais são esses termos? Lembra que eu coloquei para vocês no plantão? O artigo está aqui, né? Está até repetido, né? Poderia ter colocado outro. Mas, enfim, só para fazer uma abordagem do conteúdo. O artigo, o numeral. Vou colocar aqui o numeral. Observe que nessas análises que a gente faz, o numeral e o adjetivo, ele pode se mudar de análise. Então, eles não vão ser sempre adjuntos adnominais. Por favor, não vão decorar, tá bom? Então, quais são os termos que especificam o nome? Aí o artigo, o numeral, o adjetivo, né, e o pronome. Lembrando que eu sempre coloco, para vocês colocarem no caderno, um asterisco no artigo, que basicamente ele vai ser um termo exclusivo como adjunto adnominal. Vamos analisar aqui rapidinho as frases. O menino chegou às 10 horas. Faça essa frase, né? Para ilustrar o conteúdo. Observe que eu tenho aqui o artigo. Essa setinha tem muito no livro de vocês, né? Porque ele vai encaminhar para o termo, né? O termo está se referindo a quem? Ao menino, especificando. Está vendo que o adjunto adnominal ele tem duas características interessantes. Ele é um termo especificador. Ele também é um termo caracterizador. Né?
Então, eu tenho aqui o artigo, coloquei no caderno, né, que é um artigo, está se referindo ao termo menino, né, que é o substantivo. Observe que na gramática tinha o termo Brasil, né, o substantivo. Lembra que eu coloquei para vocês que tinha lá, nosso Brasil, lembro. Tinha lá na gramática, tem na gramática de vocês, nosso Brasil. Né? Mas se eu mudar esse nosso e colocar ali um outro termo, esse nosso aí não vai ser mais adjetivo nominal. Então, toma cuidado com essas análises, certo? Então, eu tenho aqui o artigo na morfologia, lembrando. E eu tenho aqui o que? Sintaticamente, lembrando que os três são termos sintáticos. O artigo na morfologia. E agora eu tenho... Eu sempre digo que o adjunto nominal é o mais fácil de analisar na gramática. Sempre, né? E o adjunto adnominal. Eu tenho outros elementos aqui, né? Eu tenho um adjunto adverbial, porque eu tenho uma circunstância. Qual foi o tempo, né? O momento que ele chegou, a hora que ele chegou, né? Às 10 horas, está se referindo à ação de chegar. Perceberam? Então, eu tenho aqui, só recapitulando rapidinho, aqui eu tenho o advérbio, na morfologia, advérbio de tempo, e na sintaxe, adjunto adverbial. De que, professora? De tempo. Bom, eu quero passar desse adjunto adverbial, quero fazer um foco aqui no adjunto adnominal. Em alguns momentos, ele pode, de repente, confundir com o predicativo do sujeito. Vamos lembrar. Eu sei que muitos aí vão dizer, eu já sei o que é um predicativo do sujeito, porque a senhora ficava repetindo em sala, que o predicativo é o termo dentro do predicado, é um termo que caracteriza o sujeito. Mas vamos lá, com cuidado, vamos com calma, vamos relembrar, mas com calma, certo? Então, eu tenho novamente aqui o artigo, mas aqui, apesar de estar distante, está se referindo a garoto. Aí, o garoto chegou. Esse termo aqui, lindo, ele é um adjetivo, sim. Ele é um termo que está caracterizando o substantivo garoto. Existe algum outro? Lembra que eu fazia muito isso em sala? Existe algum termo aqui ligando o adjetivo ao substantivo garoto? Não, não tem, professora. Se não tem, está especificando o nome. Observe que não é o garoto qualquer. Perceberam a força do termo adnominal enquanto especificador? Então, não é o garoto qualquer, o lindo garoto. Vou mudar de posição. Eu sempre faço essa brincadeirinha em sala. Eu tiro os termos e coloco em outro lugar, para vocês perceberem que é análise de acordo com as frases. Então, repare, viu? Uma frase simples com o termo lindo. O garoto... Agora, veja bem o que é que eu vou colocar. Repare só. É lindo. Repare só. Parece lindo. Estou começando a perceber umas coisinhas aqui. Continua lindo. Estava, repare, viu? Lindo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Ficou lindo. Vocês perceberam agora que lindo mudou de lugar dentro da oração? Eu já não tenho, eu continuo tendo realmente uma característica do termo garoto. Eu aqui tenho uma característica, que o adjetivo, né, gramaticalmente falando, no seu conceito, o adjetivo é o quê? Ele é o termo que caracteriza. Né? Então, ele atribui características de maneira em geral. Então, observe que aqui o adjetivo está, sim, dando uma característica ao garoto, especificando. Não é o garoto qualquer que chegou, foi o lindo garoto. Então, só relembrando o adnominal trabalhado pela professora Egler. Agora, o que foi colocado aqui, gente? Vocês estão percebendo um elemento importantíssimo
que é importantíssimo, mas normalmente eu digo bem assim em sala, o verbo de ligação ele só serve para uma coisa, que é ligar uma característica para o sujeito. Né? A ênfase maior na gramática é nos verbos significativos, né? Nocionais, os verbos de ação, de movimento. Então, aqui foi introduzido, né? Eu coloquei na oração, para vocês perceberem, apesar de lindo, está sim se referindo ao substantivo garoto. Nós temos aqui características, situações a mais. Primeiro, está dentro do predicado. Já estou ali colocando um conceito de predicativo. Vocês lembram que eu coloco bem assim em sala, predicativo, acho que eu estou falando muito alto. Predicativo, ele é um termo que faz lembrar o quê? Predicado, certo? Então, coloquem aí a primeira coisa aqui, ó. Faz lembrar logo o quê? Predicado. Predicativo é um termo que caracterizador. E ele vai se referir ao quê? Ao sujeito. E ele precisa de quê para ser um predicativo do sujeito? Um verbo de ligação, que sempre vai... Lembra que eu falava isso em sala? Cuidado com a gramática. Às vezes aparece, às vezes some. Não é isso? Que a gente fala de termos omitidos, escondidos, mas que ali ainda traz uma ideia, assim, de um verbo que indica um estado do sujeito. Então, um verbo que indica estado do sujeito. Professora, eu posso decorar esses verbos? Nem pensar. Porque nós vamos ver que eles podem também mudar, com exceção do verbo ser, não é? Mas na maioria a gente vai ver que não, que em outro momento o verbo pode mudar. Por exemplo, eu digo que o menino, o garoto, né, continua lindo. Eu posso dizer que o garoto continua aqui. Então ali eu não estou mais usando o verbo continuar, indicando o estado do garoto. Eu estou usando o verbo continuar, indicando a ação. Porque para ele estar ali, continuar ali, né, aqui, ele fez o movimento, né? Não se desintegrou de algum lugar para aparecer aqui, certo? Então, leia a frase, atenção à frase, tá? Então, pega a essência do conteúdo. Qual é a essência do conteúdo? Para ser predicativo do sujeito, gente, para ser predicativo do sujeito, coloque isso no caderno, já já eu passo os slides, né? Para ser predicativo do sujeito, eu tenho que ter uma característica se referindo ao sujeito, certo? Tem que ter um verbo de ligação. Eu coloquei aqui esses verbos, por favor, não vão decorar. Já falei isso, não vão decorar, analise. Então, o predicativo do sujeito, pode colocar assim, ó, PS, essa a gramática admite, né? O PS, então, coloca lá, para ser um predicativo do sujeito, entender, relembrar o conceito, é um termo que é uma característica do sujeito e tem que ter o quê? Um verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele tem que informar uma característica, por isso que a setinha, né? Essa setinha, tá vendo? Ele liga a característica ao sujeito, então o verbo de ligação, ele liga, ele informa, não é? Uma característica ao sujeito. Aí eu coloquei bem assim que o numeral, alguns alunos, né, dizem, vê o numeral na frase e diz, aqui é um adjunto adnominal, é um adjunto adnominal, vamos ver, prove, né, às vezes eu digo isso, prove que ali é um adjunto adnominal, prove que ali é um predicativo do sujeito, a gente vai fazer a análise na frase. Então, vou apagar, que eu acredito que vocês já copiaram, rapidinho eu vou passar os slides, que eu me lembrei agora de uma frase, tem várias, né, tem várias, mas no numeral mesmo. Então, eu digo bem assim, comprei 3 bolsas, né? E eu digo bem assim,
minhas bolsas. Aí vou dar mais espaço, porque eu vou puxar uma setinha. Vocês vão puxar uma setinha no caderno também. Minhas bolsas são 3. Ó. Minhas bolsas são 3. Aí o aluno vem e diz... Normalmente eu brinco, né, com a ordem das frases, com os elementos das frases. Aí eu o numeral é sempre adjunto. Aí sempre adjunto adnominal. Vamos analisar nas orações, né? Então eu digo, comprei 3. Observe que aqui o numeral 3 está indicando uma quantidade. Então, numeral, indica a quantidade. Observe a setinha, né, que eu já estou marcando, ele está especificando através dessa característica numérica, né, que a gente diz, através dessa característica numérica, está especificando o substantivo bolsas. Você não só comprou bolsas, você comprou 3 bolsas. Então, está especificando o termo, ok? Então, aqui, professora, é um numeral. Na morfologia, nas classes de palavras e na sintaxe, ele sim é um adjunto adnominal. Agora, o que aconteceu embaixo? Embaixo já tem uma estrutura diferente, marcado com outro, inclusive, né? Eu até falei que nós temos verbos de ação, os verbos de ligação, né, que vai ligar uma característica ao sujeito. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, né? Um verbo de ligação que está agora caracterizando, que são 3, minhas bolsas. Eu tenho aqui o sujeito. Certo? Então, como aqui eu tenho o sujeito, essa característica está se referindo a setinha, está se referindo ao sujeito. Nesse caso aqui, eu não tenho mais como adjunto adnominal, eu tenho um predicativo, do predicativo do sujeito na classe gramatical numeral. Tem com pronome? Tem, mas eu coloco posteriormente, certo? Então, coloque aqui 3, é um numeral na classe gramatical, mas na sintaxe aqui vai ser um predicativo do sujeito, ok?